Fala, seus dominadores mundiais, mestres manipuladores. Eu sou o André, o Dogueira, e hoje eu vou falar mais um pouquinho sobre Chainsaw Man, agora de uma maneira mais complexa um pouco, né? E vocês já tiveram algum tipo de relacionamento tóxico? Aquela relação que você não consegue largar, seja por medo do término, por já ter se tornado um hábito, um costume, uma relação onde você é apaixonado, mesmo aquela coisa te fazendo muito mal, você se sente culpado quando acaba, você tem dependência, você tá num ciclo vicioso e não consegue largar aquela relação. Pois é, todos nós temos relações tóxicas, não só com pessoas, mas também com empregos, com hábitos ruins, com grupos, com objetos, com drogas e jogos. Quem nunca ficou viciado num joguinho online, no League of Legends, num jogo de console, de PS3, de PS2? Quem nunca ficou viciado no celular, ficou viciado no Instagram, no Reels? Todos nós temos esses vícios e hoje em dia estamos cada vez mais estimulados a continuar nesses vícios. Os ciclos, a gente não consegue sair, eles se parecem com um loop infinito. Nesse vídeo eu vou falar sobre como o mangá Chainsaw Man, ele fala diretamente com o leitor sobre relações abusivas e manipulação. Os personagens de Chainsaw Man, eles são símbolos que mostram que essas relações, elas podem ser danosas para a nossa vida. Como se você insistir em manter esse tipo de relação, você vai acabar destruindo toda a sua vida. E nesse vídeo eu vou falar sobre essas camadas. Geralmente eu fico procurando as interpretações, de Chainsaw Man, e eu vejo algumas interpretações diferentes, variadas. Algumas interpretações chamam um anime de incel, de virgão, de corno, onde o foco do anime é o personagem tentando pegar umas menininhas, que é verdade, mas eu acredito que não seja o tema central. Outras interpretações, elas falam sobre como Chainsaw Man, ela fala muito sobre a questão do dinheiro, de sobrevivência, de você precisar do dinheiro para viver uma vida sendo pobre. A gente vê que o Denji, ele tem esses problemas financeiros, Teve que vender o olho, uma parte da bola. E isso também é verdade. Chainsaw Man também fala sobre emprego, sobre essas relações mais financeiras. Mas nesse vídeo, e eu acredito que seja o ponto central do mangá, eu acredito que o mangá todo ele gira em torno sobre exploração e manipulação, sobre relações abusivas. Eu comecei a assistir recentemente Chainsaw Man, o anime, e também terminei de ler o mangá, e eu não pude deixar de perceber que entre alguns momentos bem idiotas, alguns momentos bem engraçados e cômicos, como a motivação do Denji ser basicamente uns peitinhos e uns amassos, uma xereca, os problemas que a Power tem de higiene, onde ela não dá descarga, o treinador Kishibe, ele ser um bêbado, um bebarrão, um bebum, desbebo da rua, e o Aki, ele ser viciado em cigarro, e muitas outras simbologias, que o autor ele coloca assim esses trejeitos nos personagens de maneira cômica, de maneira assim subliminar, como quem não quer nada. O autor, o Fujimoto, ele trabalha muito no mangá de Chainsaw Man sobre a perspectiva masculina da sexualidade, Como o homem hétero, ele enxerga o sexo. Como a gente vê vários personagens na obra ressaltando como uma personagem é gostosa, como uma personagem é bonita. O próprio Denji, ele não sabe lidar muito bem, com
essa perspectiva masculina de sexualidade, né? Ele não sabe lidar bem com a sexualidade dele, né? Ele é um pouco tarado, assim, não sabe lidar com mulher. Ele é o típico Vijola, né? E assim, com uma arte muito bonita, esteticamente muito apelativa, assim, Chainsaw Man, ele trabalha esses personagens marcantes, assim, com cabeça de bomba, com cabeça de tubarão, cabeça de katana, e essas motivações estranhas deles, como uma ferramenta, né? Uma ferramenta para mostrar para o leitor alguns traços que ele pode ter. Mas como assim? Como assim o Fujimoto, ele meio que tá conversando comigo que é o leitor? Vamos lá. Primeiramente, o Denji, ele é o principal ponto aqui, né? O protagonista. Ele parece ser um pouco esquisito ou estranho, até nojento para algumas pessoas. Mas não, ele é normal. Ele é um adolescente, né? Um jovem. E todo mundo, quando é adolescente e tá passando pela puberdade, a fase onde os hormônios, né? A testosterona, ela floresce, o corpo começa a mudar, né? Aparece pelos, aparece novas interações, né? Você conhece novas salas, novos conceitos, novos aprendizados, né? A libido, ela tá muito alta nessa fase da puberdade, e os adolescentes, eles estão descobrindo, né? Sites adultos, descobrindo relacionamentos, descobrindo até o próprio sexo, né? Quem nunca tirou a virgindade assim, nunca perdeu a virgindade em 16 anos, 17, né? 14, 15. E assim, esses jovens inexperientes, né? Impulsivos e burros, eles são meio atrapalhados, eles não têm muita experiência, né? Não sabem lidar com mulher, não sabem lidar com homem, né? De uma maneira feminina assim, né? Partindo do ponto feminino para não ficar uma perspectiva tão masculina. Mas assim, as pessoas não sabem lidar muito com a interação e com o sexo. E as pessoas que estão lendo Chainsaw Man, como é um mangá shonen, são personagens, são pessoas, né? Que são jovens, são adolescentes, né? Aquele adolescente que tá lendo Chainsaw Man pela Scan, aquele adolescente que tá descobrindo Chainsaw Man pelo anime, né? Aquele adolescente que comprou a revista, né, na Shonen Jump do Chainsaw Man, são nerds, né? São otakus. E o Fujimoto na obra, ele tá falando diretamente com você. Por isso que a obra, ela passa essa sensação tão familiar, velho. É tão empolgante e tão familiar. Porque em alguns personagens você vê os seus próprios vícios, as suas próprias relações abusivas com sexualidade, com cigarro, com bebida. Alguns traços você vê em outros personagens da sua própria vida, assim, em pessoas da sua própria vida. E assim, eu vou falar sobre os personagens, né? Cada um e seu traço de relacionamento abusivo. Mas se você parar pra pensar nos símbolos, né, de Chainsaw Man, a motosserra, ela corta o mal pela raiz, né? Literalmente. A motosserra é o objeto, né, usado, a ferramenta utilizada para cortar grandes árvores. E se você levar como uma metáfora, a motosserra também está libertando, né, tá cortando alguma coisa muito grande. E no caso do Chainsaw Man, né, da simbologia do Chainsaw Man, a motosserra é justamente para lembrar para o leitor de cortar essas relações, de cortar tudo que é tóxico, tudo que é abusivo na sua vida. Que o único jeito de enfrentar esses demônios, que é quando as pessoas não têm mais controle, né, sobre essas relações abusivas e se tornam demônios muito grandes, que surgem do medo de arma, do medo de katana, do medo do escuro, do medo da guerra, do medo da fome. E geralmente, quando a gente tá numa relação abusiva, né? Por exemplo, numa relação abusiva com um emprego, onde a gente não consegue sair daquele emprego, a gente tá... tudo no emprego é uma merda, tudo naquele namoro, naquele casamento é uma merda. Geralmente o que leva a gente a não sair, a não cortar a raiz do problema, né?
não sair de vez daquele emprego, daquela faculdade, daquele namoro. Geralmente o motivo disso é algum medo que a gente tem, algum medo de ficar pobre, algum medo de ficar sozinho, algum medo de não ser amado mais, um medo de não conseguir fazer as coisas sem aquele hábito ruim que você tem. E tudo isso é muito interessante, é de uma complexidade muito grande, né? E assim, o Denji, ele tá sempre sendo manipulado por várias personagens femininas e ele não tem uma boa relação com a libido, com os desejos sexuais dele, com o desejo de ter uma mulher. Ele não sabe lidar muito bem com isso. Por isso, ele permite ser manipulado pela máquina, permite receber um vômito num beijo. Para pra pensar nisso, cara. Quem é o cara, em qualquer protagonista shonen assim, até na vida real, quem é o cara que realmente aguenta um vômito de uma menina bêbada? Geralmente é aquele cara que tem alguma coisa de errada com ele, desequilibrada nele. Porque pra um cara tolerar um vômito, né, um beijo na boca, o cara tem que estar muito desesperado, né? E é sobre isso. O Denji, ele acaba tolerando essas personagens, seduzindo, traindo ele, essas personagens meio que passando a perna nele só pelo desejo sexual. E ele não consegue cortar, não consegue se libertar disso, né? A Power, como o próprio nome dela já fala, ela é uma metáfora sobre poder, sobre algumas meninas que são mimadas e acabam se tornando egoístas, né? Acabam não sabendo lidar com o poder. E isso é contrastado na forma que a personagem se apresenta. A personagem Power, ela é meio desleixada, ela não dá descarga, ela acredita que tem o poder de fazer as coisas de qualquer jeito, assim, de uma maneira mais jogada. E essas pessoas que são mais jogadas, assim, são mais, como é que eu posso dizer, não tão preocupadas com algumas coisas, elas têm um traço de egoísmo, elas têm um traço ali de não saber lidar com o poder, né? E muito parecido com a personagem Power, se você analisar, são pessoas que têm uma condição financeira mais estável, pessoas que são mais riquinhas, né? A gente vê, o maior exemplo disso são pessoas que são muito ricas e vivem fazendo absurdos aí na internet, né? A gente tem o Elon Musk, tem o Kanye West, tem vários outros personagens assim que a gente poderia ficar citando o dia todo, que eles acham que o mundo, ele é um playground, assim. Eles têm tanto dinheiro que as consequências, assim, a parte negativa da vida, eles acham que não vai alcançar a bolha deles, né? E muitas pessoas que não têm uma boa relação com o ego, elas são assim. Elas acham que por elas ser quem elas são, todo mundo precisa respeitar elas, precisa paparicar elas, precisa fazer elas agirem como elas quiserem. Outro personagem que a gente pode citar, que também é uma simbologia sobre um tipo de relação abusiva, né? Um tipo de ciclo que é muito danoso e pessoas não conseguem sair de maneira alguma, né? É o próprio personagem do Aki. O Aki, ele é um cara assim, certinho, né? Você vê que ele parece até uma pessoa muito centrada, né? Muito regrada, muito racional, assim, profissional. Mas o Aki, ele tem uma relação abusiva com a vingança. Ele não sabe lidar muito bem com a vingança, né? Com a morte da família dele lá, pro demônio das armas. E por isso ele é capaz de qualquer coisa
de literalmente sacrificar o futuro dele pra cumprir a vingança que ele teve. A vingança que ele tem, né? E muitas pessoas, quando sofrem um trauma muito grande assim, né, na vida, passam a vida toda com essa relação abusiva com a vingança, né? Elas não conseguem deixar pra lá, não conseguem soltar e acabam sacrificando todo o futuro, toda a pessoa que elas são, todas as outros tipos de relação que ela tem, pra conseguir cumprir a vingança, conseguir prejudicar outra pessoa, dar o troco. E isso é muito danoso e é muito difícil de sair também, né? Percebe que eu já citei alguns exemplos e todos esses exemplos, eles são muito comuns, eles fazem parte do dia a dia de muitas pessoas, da minha, da sua. Quem nunca teve essa relação estranha com a vingança, com o poder, né? Foi um pouco mimado. Quem nunca não teve uma boa relação assim com a sua sexualidade, virou escravo dos seus instintos. Isso é muito normal, velho. E o autor, ele tá refletindo sobre tudo isso, ele tá meio que entregando uma resposta a todo esse mundo louco que a gente tá vivendo atualmente. Também a gente pode ressaltar o fato que é evidenciado, né, pelo próprio anime. Eu acho que na hora de construir o personagem, o Fujimoto ele não precisava colocar esse traço do cigarro. O cigarro não combina com pessoas que são muito certinhas assim, como o Aki, né? Mas ele colocou o cigarro justamente para ressaltar outro tipo de relação abusiva, né? Que são a relação abusiva com o cigarro, com a nicotina. Pessoas que não conseguem largar o cigarro nem a pau, velho. Passam 60 anos, tem câncer de pulmão, tem problema na garganta. E mesmo assim, eles não largam, cara. É muito difícil de largar, tá entendendo? E todo o mangá percebe como é tudo sobre isso, sobre não conseguir largar, sobre ter uma relação abusiva. E o mangá tá sempre jogando na cara da gente. Outro personagem que eu vou citar aqui, né? Tem muitos outros, eu poderia ficar... Eu acredito que eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo aqui, porque são muitos personagens. Mas outro personagem que a gente pode ver, que aparece logo no início, é o Kishibe. O Kishibe, ele é um cara, um treinador, né? Ele é meio louco, assim, ele tem um parafuso a menos. E você consegue perceber que ele não tem uma boa relação com a bebida. Ele tem problemas com bebida, né? Ele não consegue parar de beber, tá sempre bêbado. E quem nunca teve um parente, né, que tem esses problemas com bebida, assim, que também não consegue largar o alcoolismo, velho. Quando larga do trabalho, sempre precisa de uma Heineken, de uma cervejinha. Ele fala que vai parar, velho, depois de dar vários PTs, mas ele não consegue parar, cara. Você sabe que vai passar um mês e os amigos dele vão chamar e ele vai acabar cedendo, velho, a cachaça. E também é um exemplo clássico, velho, de relação abusiva. Aí assim, o vídeo já tá longo, mas outros personagens, como a Reze, ela seduz, ela atrai, ela é um exemplo já mais voltado a relacionamentos, né? Tem pessoas que se mostram de uma forma e depois essas pessoas, no mínimo sinal de desconforto, elas mudam, elas explodem, literalmente com a cabeça de bomba da Reze. É uma metáfora justamente para isso. As pessoas elas se mostram de uma maneira gentil, de uma maneira amável, e em qualquer momento, como é falso, né? Quando a máscara cai, ela explode, velho. Ela muda totalmente o seu humor, totalmente a sua personalidade. Também é uma metáfora para relacionamentos. A Makima, ela sabe tudo que o Denji gosta e ela vai dando aos pouquinhos tudo que o Denji quer. Isso também é uma relação tóxica, né? Uma relação abusiva. E ela tá sempre controlando o Denji desde o começo. Desde o começo ela sabe para onde o Denji tem que ir, como o Denji deve agir, com quem o Denji deve andar. E como ela é o próprio demônio do controle, ela é basicamente a cara
de uma pessoa abusiva, assim, de uma pessoa narcisista, tóxica, uma pessoa que na vida real ela poderia te manipular a fazer vários absurdos. E assim, é isso, pessoal. O vídeo de hoje é a primeira parte. Eu acredito que eu vou falar mais sobre vários outros personagens aí. Mas se você parar para analisar Chainsaw Man, toda a simbologia que às vezes passa despercebida é sobre isso, sobre pessoas que precisam largar suas relações tóxicas e não conseguem. Aí o autor ele vai mostrando as consequências disso. As consequências de se manter em uma relação tóxica, né? O Denji ele entra em depressão, o Aki tem um spoiler que acontece alguma coisa com ele aí, e a Reze ela acaba sendo manipulada, a Makima também tem um spoiler que acontece com ela aí, mas não é muito bom o que acontece com ela. E basicamente é isso, o autor ele tá falando diretamente com você que tá lendo. E a obra fez tanto sucesso, acredito que não só pela história ser muito boa, ser uma ação do caralho, mas também pelo fato de esses sinais, eles meio que são concebidos no nosso cérebro sem a gente mesmo perceber. Muitas meninas assim adotam, poxa, eu sou igual a Power. E elas não percebem que a Power é um exemplo meio que ruim. E é sobre isso, pessoal, que eu queria falar. Se você sabe de outros exemplos, quer contar uma história pessoal sua assim, e eu quero que você comente e dê like, né, se puder, se é um canal novo, e eu vou trazer mais vídeos depois.